que eu faço, do que eu me feito aí ao longo do complexo da imagem do tubarão. Eu não sabia muito bem o que eu ia apresentar, então eu acabei de mudar a introdução. E aí, então, hoje a gente vai fazer uma coisa assim, né? E se vocês não tiverem perguntas, vocês perguntam, né? Mas a gente pode perguntar no final, isso fica mais fácil, né? Mas pode perguntar também. E, bom, meu nome é Sérgio, eu sou oceanógrafo e trabalho aqui profissionalmente faz uns 10 anos já, mais, né? E a gente coordena um laboratório, que é esse laboratório de ciências marinhas lá no sul, que está trabalhando no complexo lunar, no tubarão um pouco menos, mas o complexo lunar há já mais de 10 anos, né? Estamos trabalhando em projetos de pesquisa aqui, vários alunos presentes. Então eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês o que a gente faz e especificamente, né, sobre o complexo lunar e o rio tubarão. Eu vou mostrar só o tubarão, não porque o tubarão faz parte de uma área maior, então acho que é importante vocês conhecerem, né? Vocês já foram no tubarão? Foram ou não foram? Não foram, né? Mora aqui, Zé? Nunca foi? Nunca foi, né? Então tem que ir, tá? Então vamos mostrar um pouquinho de uma coisa que vocês deviam conhecer. Tenho certeza que logo vai ter um programa aí de educação ambiental da Lana, que vai levar vocês todos lá do nosso amigo tubarão, né? Então, como é que a gente muda aí de canal? Você mesmo, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é do meu laboratório, do meu trabalho, né? Se vocês quiserem, levem eles lá, dá um estudo lá no laboratório, vocês conhecerem, né? Amanhã não dá, né? Mas outros dias. Vão lá semana que vem, outro dia de marca, vocês vão lá conhecer. O que a gente faz lá é trabalhar com fundos marinhos, né? O fundo do mar. Com fundo de rio ou com fundo de lagoa, de lagoa, né? Então, a gente trabalha com essas zonas aqui, ó, tá vendo? Estão vendo aqui, ó, no fundo, né? A gente tem a coluna d'água e tem esse fundo. Então, a gente trabalha com esse fundo marinho e com a fauna associada, principalmente com a fauna associada a esse fundo, essa fauna, esses bichos, principalmente invertebrado, né? Eu não trabalho com vertebrado, não, muito pouco. Principalmente invertebrado, né? São uns bichinhos microscópicos, que a gente chama de, nem fauna inteira, né? Chama de meio fauna, que quer dizer que um bichinho bem pequenininho, é microscópio, a gente não enxerga o olho, a gente tem microscópio. E a gente trabalha também dentro desse sistema marinho, lacunar, do rio. No fundo, a gente trabalha também com macrofauna, que são os bichos maiores. Siri, minhoca do mar, caranguejo, né? Esses bichos maiores um pouco, tá? Pode passar um pouquinho. Vocês nunca, na hora que vocês forem no laboratório, eu vou mostrar na lupa isso para vocês, no microscópio, né? A gente pode ver esses bichos. Dependendo do tamanho do bicho que a gente trabalha, ele tem uma função ecológica bem distinta no sistema. Então, os bichinhos pequenos, os bichos grandes que compõem esse fundo de rio, de lagoa, tem uma função muito distinta nesse sistema. Pode mudar, por favor. E o que é mais legal desses bichos aí, que é uma diversidade enorme de bichos, vocês nem conhecem. Muito, na verdade, não sei vocês, como a grande maioria das pessoas não sabe nem que existe, né? Os bichos nem sabem que existe. Você já viu falar de predador, cara? O povo nosso, não, né? Os bichos que existem por todo lugar e a gente não conhece. Agora, a única coisa legal desses bichos, a grande vantagem desses bichos são grandes indicadores de qualidade ambiental. Eles conseguem perceber o ambiente e mostrar para a gente, né, que tipo de mudança está ocorrendo. Essa mudança pode ser uma mudança natural, estamos vendo um período de seca, então quase não tem chuva, né? Não tem chuva. E ao mesmo tempo esses bichos podem indicar uma mudança, por exemplo, de contaminação por esgoto, né, por metal pesado, por uma indústria. Então esses bichos, eles lançam um sinal, né? Ó, estão me matando aqui, eu estou ficando mais um, mais do que o outro. Então eles lançam sinais para a gente que alguma coisa está acontecendo no ambiente. Então é isso que a gente faz, estudar esses bichos, né? E os sinais que eles mandam para a gente. O que está acontecendo com eles. Por que eles são tão importantes assim? Que características que dão, que eles nos dão, que a gente pode usar esse bichinho como qualidade ambiental? Tem duas principais. Primeiro, diferente de vocês, eles são bem quietos, bem parados, bem imóveis quase, né? Bem quietinhos, né? Ficam sempre no mesmo lugar,
A mobilidade deles é muito restrita, então não é um peixe que circula para lá e para cá, é um bichinho microscópico que está mais ou menos separado no mesmo lugar. Isso é a primeira coisa. E uma segunda coisa é que esses bichos não vivem na coluna d'água, eles vivem no sedimento, na areia, no lodo, ou no complexo da praia. E isso é importante porque toda bobagem que a gente joga na água, toda contaminação que a gente joga na água, vai parar um dia no lodo, lá no fundo, não só na água. A água é um meio de caminho, de transporte de uma substância daqui para lá. Embora aconteçam várias mudanças na água, é no fundo que as coisas se depositam. A gente joga coisa no rio, no final das contas, onde vai parar é no fundo. Então, esses bichos vivendo lá, eles acabam recebendo essa carga toda de contaminantes, né? E eles nos indicam daí isso que está acontecendo. Todo mundo dá pra falar. Bom, duas coisas importantes em função deles ficarem nesse lugar e deles viverem nesse lugar, eles não serem muito móveis e viverem nesse lodo, né, nessa lama, nessa areia. Né? A primeira coisa importante que a gente tem que perceber é que quando a gente fala de qualidade ambiental, vocês todo mundo já escutaram essa palavra, porque todo mundo está careca de saber que é chato, né? Falando de qualidade ambiental, escutaram isso? Já, né? Qualidade ambiental? Já um pouco? Já tudo bem? Não, né? Qualidade ambiental é quão sadio ou quão doente é o nosso ambiente que a gente vive. Isso que é qualidade ambiental, né? Se é bom, por exemplo, jogar copo no chão. Isso é um sinal de péssima qualidade ambiental. Não se faz isso de coisa, né? Joga no lixo, não é isso? Não é verdade? Então, qualidade ambiental é uma maneira que a gente mede qual é a saúde do ambiente. Como é que está esse ambiente em termos de saúde. E essa saúde pode ser dada de várias maneiras. Dependendo de como a gente olha para um lugar, a gente pode achar que ele está mais ou menos doente, mais doente ou menos doente. Quando a gente fala em qualidade ambiental, a gente sempre tem que envolver bicho na história, ou planta, sempre. Não dá para falar em qualidade ambiental só com análise química, porque não adianta nada. O que aconteceria de contaminação se um caminhão cheio de água virasse um rio Tubarão? Água. O que aconteceria com o rio Tubarão? Nada. A água. Não químico. Nada. O que ia acontecer se caísse um caminhão de ácido sulfúrico no rio Tubarão? Ia matar muito peixe. Isso que é qualidade ambiental, matar a vida. E o químico em si, ele por si só, se ele não faz nada para ninguém, não tem problema. Se ele não causa nenhuma mudança biológica, que esse é o componente final que a gente tem que ver. É o biológico, porque nós somos o quê? Nós somos químico-biológicos, somos biológicos. Né? Nós somos biológicos. Né? Então, esse componente que a gente está sempre de olho nele. Sem o componente biológico, a gente não faz monitoramento de qualidade ambiental. A gente pode fazer monitoramento químico, físico, mas não de qualidade ambiental. Tem que integrar isso, químico, biológico. Né? Aí, a partir daí, tira uma ideia. Isso, então, é uma coisa importante. E uma segunda coisa desses bichos que a gente está trabalhando, a gente vai falar um pouquinho deles hoje, é que esses bichos são, por eles serem pouco móvel, eles são indicadores de qualidade local. O que é qualidade local? Tem várias escalas que eu analiso as coisas. Eu posso analisar uma coisa no nível global, mudança global, planeta inteiro. Regional, região de Santa Catarina, sul do Brasil. Local, no Rio do Paraná, bem ali na frente. Esses bichos nos indicam mudanças bem aqui pontuais. Então eles são bem precisos, bem específicos, tá? Bom, pode mudar, por favor. Bom, Fê, falar? Pode mudar, acho que mais uma, tem mais uma aí. Isso. Mas assim, ó, dito isso, agora vocês já sabem uma coisa. Uma segunda coisa que eu quero que vocês tenham bem em mente é o que é o complexo lagunar no Rio do Paraná. O que é esse tipo de formação? Aonde é que vocês moram? O tipo de ambiente que vocês moram? Dentro das planícies litorâneas, ou seja, na parte baixa do litoral catarinense, a gente tem 3 tipos de formação costeira. Nós temos uma baía, conhecem São Francisco do Sul? Já ouviram falar de São Francisco do Sul? Não, né? Alguns já, outros não. Mas São Francisco do Sul é no norte de Santa Catarina. A gente tem uma formação de baía lá.
O que é uma formação tipo Bahia? É um braço de mar, uma reentrância marinha, né? Uma boca bem larga, né? Assim. A gente tem um outro tipo de formação na planície costeira, que é um estuário de planície, de rio. Itajaí, por exemplo, tem o rio Itajaí, rio Araranguá, é um riozinho que desemboca no mar. E a gente tem as lagoas costeiras ou lagunas, que é onde a gente mora aqui, né? Um pedaço, tem muita lagoa costeira. São essas formações aqui, vamos falar um pouquinho delas agora. Vamos mudar, por favor. Bahia, então, que tem no norte de Santa Catarina, Bahia de São Francisco, Babitonga, por exemplo, né? Então, é uma reentrância, né? Uma reentrância larga, com uma boca muito larga aqui, a cidade de São Francisco está aqui, né? Muito larga, então você tem muita troca entre o mar, né? E esse sistema que é meio fechadinho. Próximo. A gente tem então o rio, né? Um rio de planície, um estuário de planície, que é um riozinho que desemboca no mar, fechadinho, né? Estreito, tem esses meandros, né? O tubarão não é assim, o tubarão não desemboca no mar. O tubarão desemboca também, não desemboca na lagoa, ele desemboca num canal, no final da Lagoa Santo Antônio e o mar. Você vai ver depois isso, né? Mas então, esse aqui é o tipo Rio Araranguá, Rio Itajaí, Mampituba, que é no sul do estado, né? Que faz a divisa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Qual o próximo, por favor? Pode passar mais um. E essas lagoas costeiras ou lagunas que a gente pode ver, a gente mora mais ou menos, vocês moram mais ou menos por aqui, né? Então são esses sistemas cheios de lagoa, tá vendo? Lagoa costeira. E tem dois tipos, basicamente três tipos de lagoa costeira. Uma que é lagoa que é fechada. O que é lagoa fechada? Uma lagoa que não tem contato com o mar. Tem uma lagoa fechada. Aí tem uma lagoa que é aberta, uma lagoa aberta. Fechada. Bom conceito, né? A fechada não tem contato com o mar, a aberta é que tem contato com o mar. Vocês já foram na Lagoa Santo Antônio? Já foram na laguna? Já foram ou não? Está com calor? E já foram para a laguna ou não? Já foram. Já foram no canal ali de laguna? Hein? Já? Então, ali tem um canal, quem não foi, eu vou mostrar umas fotos para vocês. Mas é aqui, né? Que a gente tem uma abertura, que é o complexo lagunar. Esse é o pedaço dele, né? Pode passar o próximo, por favor. E a gente tem um outro tipo de lagoa. Então tem a aberta, que tem contato com o mar, a fechada, que não tem contato com o mar. Lagoa do Peri, por exemplo, foi a aberta, a Lagoa da Conceição. E tem as lagoas que abrem e fecham. Tem muito aqui em Santa Catarina, que é um lugar que é uma coisa que a gente não conhece muito bem, que é a Lagoa do Camacho, por exemplo, ela abre e fecha. Como eu estou querendo que ela sempre fique aberta, mas ela é insistente, ela vai ficar abrindo e fechando, não adianta querer fechar, abrir sempre. Ela vai abrir e fechar sempre. Ela abre e fecha. Tem um canalzinho aqui, tá vendo? Você conhece o Camacho? Já foi lá no Camacho? Legal ali, né, para pegar uma praia, né? Então, o Camacho é essa lagoa aqui, ó, que é aquela comunidade do Camacho, a pontezinha que tem, né? Não tem um canalzinho que liga o mar com a lagoa. Esse canalzinho, naturalmente, ele fecha. Tanto que às vezes tem que colocar draga lá, não tem? Para abrir. Às vezes ele fecha. Garopaba, por exemplo, Piraquera, Garopaba, Piraquera. Ela naturalmente fecha. Porque a areia começa a depositar e ela fecha. E aí fica fechadinha aqui. O mar não entra mais. Não entra o mar aqui, não faz essa troca. Ela fecha aqui, ó. Tem muita areia, tá vendo? Então, dependendo do vento, o vento joga a areia aqui e ela fecha. Então é uma lagoa. O Uruçanga também, acontece muita coisa. O Uruçanga velha, que chama, né? Essa prainha aqui, ela desemboca na praia, né? E tem muito sedimento, muita areia. Deposita ali, ela fecha. E uma lagoa que era salgada acaba se tornando doce. E às vezes ela abre uma lagoa doce, fica salgada. E essa mudança de salgado, de doce, cria muita vida, uma vida muito diferente daquela que está sempre aberta ou daquelas que estão sempre fechadas, tá? Certo? Pode passar o próximo, por favor. Então, dependendo da lagoa, a gente tem uma troca com o mar. Né? As fechadas a gente tem troca nenhuma, nunca troca nada, porque está fechada. Uma lagoa do Peri, outra lagoa fechada. Uma lagoa fechada aqui perto, todo mundo conhece. Jaguaruna, uma lagoa fechada, tá? Que tem terra por todos os lados. Né? Uma ilha ao contrário, né? Um pouco de água cercada por terra, né? Sempre fechada. E a
a gente tem as abertas. Essas abertas também tem vários tipos. Tem uma que é super aberta, ó, um monte de entrada, chama vazada. E tem uma lá no final, só tem uma aberturinha, ali, ó. Lá aqui embaixo, pequenininha. Essa a gente chama de estrangulada, porque ela fica ali, ó, apertando a água, não deixa a água sair só um pouquinho, estrangulada. Tá? E aí, dependendo desse tipo de abertura, nós vamos ter troca com o mar, né? Vamos ter maior ou menor troca com o mar, certo? E isso é importante para quem vive dentro dessas lagoas, né? E vive dessas lagoas, usufrui do serviço que elas nos dão, né? Bom, restrita é uma coisa que ela não é nem tão vazada, nem tão estrangulada. Ela tem algumas poucas aberturas só. Tá? Por exemplo, nesse caso, ela tem duas só, porque não mexe. São fechadas? São fechadas. As que são fechadas, não são fechadas. São as lagoas. Essas aqui são tudo laguna. São as lagunas. As lagunas é que são abertas. Tá? Próximo. Bom, e o complexo lagunar? O que é o complexo lagunar? O complexo lagunar, como o nome diz, é um complexo. O que é uma coisa complexa? É um edifício cheio de né? Cheio de coisinha. Uma coisa complexa, um edifício complicado, não é isso? Isso quer dizer complexo. Então é cheio de lagoinha, de rio. Tem rio aqui, rio ali, rio aqui, lagoa lá. Complexo, é um sistema, tem várias coisas. Né? Lagunar, porque tem lagoa junto. Né? Aqui do sul de Santa Catarina. Esse é o lugar que a gente mora. Né? Faz parte do lugar que a gente mora, o complexo lagunar. Esse complexo lagunar, então, ele é uma lagoa ou uma laguna estrangulada, como a gente viu. Né? Porque ela tem poucas aberturas, né? A parte de cima tem uma, a parte de baixo tem outra, a gente vai falar sobre isso. Mas ela tem vários lugares do mundo que tem esse sistema parecido com esse. Né? Ela não é única, né? Tem vários lugares do mundo. A Lagoa dos Patos, por exemplo, é uma super complexo lagunar. Uma lagoa é um complexo lagunar enorme. Muito grande, muito parecido com ela. Até a orientação paralela ali de costa, né? Tá vendo? Essas células aqui do sóio, umas células aqui, né? Que a gente resolveu dar o nome de Lagoa Mirim, Maruí, Santo Antônio, mas na verdade é uma coisa única, né? Isso é tudo a mesma coisa, só conectada, né? Não se chama de nome diferente, não tem importância, né? Pode chamar de qualquer nome, não tem problema. Pode ir mais um então. A gente pega o complexo lagunar e a gente pode dividir esse complexo lagunar em dois. Essa parte de cima aqui, ó, isso aqui é o Rio Tubarão, isso aqui é uma imagem de satélite, tá? Estão entendendo isso aqui? O mar tá aqui, né? As praias aqui, laguna, aqui o Rio Tubarão, final do Rio Tubarão, né? O Tubarão vai estar pra lá. Esse pedaço aqui, ó, norte, que tem essas lagoinhas, 3 lagoinhas, que é a parte grande do complexo lagunar, Lagoa Mirim, Maruí, Santo Antônio, é chamado de Sistema Estuarino de Laguna. Ele é uma parte norte, que é muito distinta da parte sul. Então ele tem uma abertura única aqui, o Rio Tubarão desemboca no início do canal de acesso, né? Não na lagoa, mas no início do canal, Lagoa Canal, né? E a gente tem a parte sul. Vocês podem voltar uma imagem? É essa aqui, ó. Então a parte norte, Sistema Estuarino de Laguna, e a parte sul, que é Camacho, Lagoa de Santa Marta, com uma outra aberturinha aqui. Tá? Então aqui tem o Congonhas e aqui o Rio Tubarão. Tá certo? Então ele é dividido em dois. São um sistema complexo, né? São vários sistemas se integrando. Tá? Vamos vir então. Próximo. Isso, mais um. Por que eu estou falando todo esse monte de bobagem para vocês? Estou falando esse monte de bobagem para vocês porque, dependendo da conformação do lugar que a gente vive, o que vai ter de animal, de fauna, de flora dentro desse lugar, no entorno desse lugar. Se a gente tem então uma baía, como São Francisco do Sul, Paranaguá, são áreas fundas, né, muito abertas, muito salinas. O complexo lugar não é assim, ele é rasinho. Por que ele é rasinho? Ele é rasinho com a zona de criação. Então ele é raso, calminho, tranquilo, né, pequeno, tem muito vento, pouca maré. Tá? Então dependendo dessa conformação que a gente tem no sistema, a gente vai ter um tipo de vida, tá? Pode mudar. Bom, e daí, então, tudo isso que eu estava falando para vocês é uma introdução que eu estava dando, tá? É a gente começar a conversar sobre o trabalho que a gente está fazendo no Rio Tubarão, no Rio Tubarão e no Complexo Lagunar.
Vamos mudar. Esse projeto, então, é o seguinte. O que está fazendo isso? Por que é importante a gente estudar isso? No Brasil, a gente não liga muito para a lei, parece. Né? A gente não tem lei, quer ter história ali no inferno, né? Não tem essa conversa, não, mas parece que a gente não liga muito para a lei. Então, o que acontece? Acontece que tem uma lei que foi feita em 1975. Essa lei, uma lei federal de 75, criou 13 áreas altamente contaminadas do Brasil, as áreas mais contaminadas do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, essas áreas, Cubatão, vocês são novos, não lembram muito. Na minha época eu era moleque, estava no colégio, lá no colégio estadual, sabe? Lá em Bragança Paulista, tinha um Cubatão, era uma região perto de Santos, nascia um monte de criança assim, sério, tão contaminado que era um lugar. Hoje ela melhorou muito já, mas era um lugar altamente poluído, muito contaminado, muito contaminado. Um monte de criança deformada, né? Muito contaminado. Então o governo federal estabeleceu 13 regiões, né, prioritárias que são muito contaminadas. Em 1980, essa lei mudou e entrou nesse rol de lugares contaminadas mais um lugar, que é a região sul de Santa Catarina. Essa região sul de Santa Catarina, que é onde a gente mora, entrou uma 14ª região crítica para controle de poluição do Brasil. Pode mudar. O que está falando essa lei? Essa lei está falando o seguinte, que região sul de Santa Catarina, eu diria que, quando vocês puderem, leiam essa lei. Está na internet, põe o número da lei ali, eu posso deixar esse número para vocês. Vejam a lei, leiam a lei. Você precisa ver o saco da lei, né? Mas pede o professor dele mostrar o que está escrito lá. As pessoas falam sem ler. Está escrito isso aqui, no artigo 8. E nós temos 14 zonas, áreas críticas nacionais para efeito de poluição. Tem isso aqui, veio são essas aqui. Isso significa que a região sul de Santa Catarina, seja lá o que for isso, ela está colocada junto, no mesmo saco, segundo essa lei, no mesmo pacote, que a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana do Rio de Janeiro, Cubatão, que eu falei para vocês, o Rio Tietê, vocês conhecem o Rio Tietê? Já ouviram falar do Rio Tietê, né? Vocês conhecem o Rio Tubarão? Conhecem o Rio Tietê? Você acha que é a mesma coisa? Você acha que é igual? O que vocês acham? Não, né? Não tem o menor sentido esse tipo de coisa. Então, baseado nisso aí, nessa lei aí, a gente teve uma motivação de fazer o trabalho. Pode passar o próximo, por favor. Então, o que acontece? Esse decreto-lei, essa lei que alguém político fez, ele não especificou a região, a área dentro da região. Ele falou região sul de Santa Catarina. E é muito difícil. A região sul de Santa Catarina é uma coisa que ninguém nem sabe o que é direito, né? Pode ser mais para cá é sul, mais para cá é sul. O que é sul de Santa Catarina? São várias coisas, né? Uma área muito grande e meio... ela não é definida com uma linha, né? Ela é vaga. Então, o que acontece? Essa lei que fala que o sul de Santa Catarina é tudo contaminado, igual o Rio de Janeiro em São Paulo, ela não ajuda a gente a saber exatamente aonde está a contaminação, para que a prefeitura, né, o governo do estado possa ir lá e resolver o problema da poluição. Fala que tudo é contaminado. Quando tudo é contaminado, a mesma coisa que falar que nada é contaminado. Porque tudo é a mesma coisa que nada. Você não sabe onde é. É tudo é ruim, mas tudo o que é tudo. O que está bom? Não, está bom, não estou. Você gosta disso, então não gosta de nada. A mesma coisa, você não sabe o que é. Tudo, nada, é uma coisa. Você já fala, ó, é aqui que é o problema. Você não sabe onde é o problema. E tem que saber, tem um foco bem claro onde é o problema. E é esse que é a questão, né, que nos motivou a fazer os trabalhos, e continua motivando. Por quê? Porque o sul de Santa Catarina não é homogêneo, ele não é igualzinho. Né? A gente não tem um sul de Santa Catarina igual. A gente tem o sul de Santa Catarina, por exemplo, a Serra. Ela não é igual a Laguna. É sul. É totalmente diferente. Você vai falar que ela é poluída igual? Ou ela é limpa igual? Não. Tem lugar sul e lugar limpo. Diferente. Depende, né? Depende de onde a gente vai. Né? Então, é muito variável. E a gente não pode falar que o sul de Santa Catarina é igual para a região metropolitana de São Paulo. Se alguém já foi em São Paulo, por favor. Eu sou de lá. Então eu fugi de lá para vir para cá. Aqui não tem nada, tem o menor
sentido esse tipo de afirmação. São Paulo é muito sujo, muito contaminado. O Rio Tietê é muito sujo, é um canal aberto hoje, não tem nada, né? A parte vasta na cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, não tem sentido essa comparação com o Tubarão, né? E mais, a bacia, o próprio complexo lagunar, ele não é homogêneo. Tem áreas feias, tem áreas que são bonitas, tem áreas que são maravilhosas. Pode passar o próximo, por favor? Então, o próprio rio Tubarão, a gente pegar o rio desde lá no comecinho, nós vamos lá amanhã, não deixa de ir lá amanhã, hein? Então, vamos lá no começo do Tubarão. Saindo lá só esqueleto. Tão sujo que é. Mas se você cai ali perto da coisa, não é assim. Né? Então o negócio é o seguinte. Aí é o seguinte. Então esse rio é heterogêneo, tá? Não, vou ficar quietinho. É o rio é heterogêneo. Então o que acontece? Então, o que a gente sentia e sente é que falta um embasamento claro de saber exatamente aonde que é o sujo e aonde que é o limpo. Porque se eu souber exatamente aonde que é limpo, onde é sujo, eu posso atuar. E mais, se eu tenho uma área totalmente contaminada, qualquer areazinha que eu tivesse que fosse limpa, é uma área que tem que ser preservada na hora. Porque dentro do contexto de contaminação, qualquer área que tiver mais ou menos limpa, eu tenho que preservar. E não o contrário. Né? Bom, então pode passar, por favor. Bom, a gente sabe que o Rio Tubarão e o Complexo Lagunar não são lugares, né, não são os lugares mais limpos do mundo. Existem um monte de problemas. A gente tem problema, a gente tem contaminação, né, lá no começo, do carvão, a gente tem agrotóxico, né, muito agrotóxico em uma área de arroz aqui em Tubarão, então nós temos muito agrotóxico vindo dos arrozais, né, tem muito agrotóxico. A gente tem esgoto, porque os governantes nossos nos últimos 300 anos esqueceram que a gente vai no banheiro, né, e a gente paga imposto, mas ninguém esqueceram que tem que colocar esgoto. Então, a rede de esgoto é péssima, muito mal feita. Né? Você pode ter fossa não é uma coisa ruim, todo mundo tem fossa, tem que ser uma fossa bem feita, né? Mas esse não há um controle disso. Então, essa contaminação orgânica, humana, acaba caindo para o rio também. Então, o rio não é uma coisa maravilhosa, ele tem um monte de dragagem, constantemente estão mexendo no fundo, então esses contaminantes estão lá no fundo, quando é dragado, ele vai para a coluna d'água, né, as pessoas acabam tendo contato. Então o Rio Tubarão ele não é uma coisa maravilhosamente limpa, mas ele também não é a região metropolitana de São Paulo. Vamos combinar isso, né? Não é nem um extremo nem outro. Então, a gente colocar tudo no mesmo saco, falar que tudo é horrível, tudo horroroso, não ajuda em nada. Então, foi por isso que a gente fez esse trabalho. Pode passar, por favor. Então, o que era o problema nosso? Nosso problema é assim, ó, a gente sabia que existem áreas contaminadas. Mas aonde que estão essas áreas mais contaminadas? E a gente sabia, porque eu já naveguei o rio todo, ó, que tinha áreas maravilhosas, mas aonde exatamente que é a área que é maravilhosa do Tubarão? Que área que eu posso ir lá, levar as pessoas para passear, olhar e apreciar as aves, os bichos que estão ali? Existe uma área como essa? Né? Se existe uma área como essa, puxa, vamos preservar essa área, então, que é importante, né? No contexto de contaminação. Então, o que a gente queria era zonear essa contaminação do rio, se é que existe essa contaminação, né? A gente acha que existe. E para que de maneira mais focada daí, a gente possa entregar esse dado para quem faz a gestão ambiental, quem cuida do ambiente, que no fim das contas são os órgãos governamentais, a gente pode colaborar em casa, né? Não jogar o lixo, não jogar o lixo do tubarão, não jogar o lixo do tubarão, não jogar o lixo do tubarão. A gente pode colaborar com isso. Mas quem vai definitivamente falar aqui pode, aqui não pode, essa casa não pode ficar aqui, essa casa pode, o governo municipal, são os governos municipais, estaduais e federais. Esses sim vão falar. Tá bom? Então, o trabalho nosso era fornecer subsídio para essas pessoas, do governo, para falar, ó, aqui pode e não pode. Próximo, por favor. Então, o que a gente esperava para o trabalho antes de começar? A gente esperava duas coisas. Primeiro, se eu estou falando um monte de bobagem, está tudo contaminado mesmo, e aqui é como assim em São Paulo, então isso significa que nos últimos 30 anos,